Amém? Ah, sim, agora está mais batista, né? Aleluia. Hoje nós temos conosco o pastor Lon Davidson Almeida. Ele já esteve com a gente domingo passado. E eu convidei para pregar, mas eu e ele não nos comunicamos direito. A falha foi minha, tá? Eu vim preparado para pregar e ele também. Eu entendi que eu tinha dito porque eu convidaria para pregar um domingo. Ele entendeu que era esse domingo. Não tem problema. É melhor ter 2 pregadores prontos para pregar do que não ter nenhum, não é verdade? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje pelo pastor Lon. Ele é pastor da primeira igreja batista de Converse, Louisiana. É uma igreja americana. É raro pastor brasileiro que pastoreia a igreja americana aqui nos Estados Unidos. Alguns, mas isso é uma bênção, né? Saber que brasileiros estão sendo uma bênção para americanos. É ou não é verdade? Missões ao contrário. No século XIX e no século XX, os americanos mandaram muitos missionários para o Brasil. Batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, congregacionais, etc. Não é? Agora é o caminho contrário. Os brasileiros estão vindo fazer missão na América. E graças a Deus pelas igrejas brasileiras neste país. E graças a Deus pelos pastores americanos que também são chamados para pregar em igrejas americanas. Que têm podido ser uma bênção. Deus é tremendo. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele é original de Maceió, Alagoas. Tem alguma alagoana aqui hoje, além dele? Da sua família? Tem você, que é a filha dele, né? Vou deixar que você fale mais sobre a sua família também. Então vamos orar por ele agora, irmãos? Estenda a sua mão, vamos abençoar o pastor. Bom, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, que aqui está conosco nesta noite. Obrigado pela instantânea comunhão que nós passamos a desfrutar com o teu servo e a sua família, sua filha, pai, suas filhas, na verdade, seu netinho também, que veio hoje. Muito obrigado. Te pedimos que agora tu uses do poder do teu Espírito Santo e que fales conosco e que apliques a tua palavra a nós, e saiamos daqui transformados pelo teu poder nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Agora sim. Obrigado, pastor. Meus queridos, em primeiro lugar, deixe-me agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez poder pregar o Evangelho. É um privilégio para nós. E uma honra muito grande estar aqui. Olha, minha filha, depois de quase 4 anos, está participando de um culto na nossa língua pátria, na nossa língua mãe, o português. E eu sempre digo, onde quer que eu vou, nas igrejas americanas por onde tenho pregado, de que efetivamente português é a língua que vai ser falada no céu. A mesma coisa, e principalmente porque se leva uma eternidade para aprender. Então, os irmãos, depois de algum tempo, por favor, pregando sempre em inglês, e ainda hoje pela manhã preguei na primeira igreja batista de Los Angeles, e agora estou na primeira igreja batista brasileira de Los Angeles, então talvez saia um L e alguma coisa parecida, mas eu espero que não. Mas eu agradeço a Deus a generosidade do seu pastor em compartilhar do púlpito. Eu sei como é importante, como é sagrado para o ofício ministerial de uma igreja, o seu púlpito. E eu estou honrado em estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu trago saudações da primeira igreja batista em Converse, Louisiana. Nós estamos a 50 milhas de uma grande cidade chamada Shreveport, em Louisiana. E se vocês quiserem comer um alligator, um jacaré, ou esquilo, guisado de esquilo, vocês venham e a gente prepara. Não apenas eu te levo para você me ajudar a pegar o bicho, mas a gente cozinha e prepara. E eu tenho me acostumado. Nesses últimos 4 anos, eu tenho comido de tudo aquilo que eu pensei existir e o que eu não pensava existir. Na Louisiana, eles têm de tudo. Não é? Então, é uma bênção. E é um povo muito parecido com o nosso povo, um povo hospitaleiro, um povo de uma cultura inteiramente sincretizada, miscigenada. E eu sou o único, acredito que nós somos a única família brasileira num raio de 200 milhas, então é meio complicado lá. E o arroz e o feijão, só quando a gente sai, vai para Dallas ou para qualquer outra cidade mais próxima, Houston, no Texas, que a gente está na fronteira com o Texas, só o rio nos separa do Texas, que a gente viaja 3 horas para comer arroz com feijão. Que tristeza, hein? Bom, o que eu já comi de arroz e feijão desde que cheguei aqui em Los Angeles, mas eu queria lhes dizer da bênção que era estar com meus compatriotas, com cristãos, com gente que ama e que vive e que serve a esse Deus a quem nós servimos, e eu agradeço a Deus pela existência dessa igreja aqui. E vocês têm uma pérola
que esta igreja, a primeira igreja batista brasileira, eu lhes digo com toda sinceridade, desde o momento que eu aqui cheguei, no estacionamento até aqui, os irmãos têm um ministério que precisa ser divulgado, precisa ser colocado à disposição dessa comunidade, porque ninguém ama como o brasileiro ama. Ninguém extravasa, ninguém adora Deus. Eu tenho pregado em inglês, em espanhol, em português, nas igrejas nos Estados Unidos, afora, na América do Sul, no Brasil, mas é importante, quando a gente está junto, o poder que Deus manifesta através de uma igreja genuinamente brasileira, genuinamente em suas mãos. Então, espero que hoje à noite seja uma continuação disso. Pastor, muito obrigado pela sua generosidade. Vamos juntos. Eu ansiei por estar aqui com os irmãos. Domingo passado estive aqui, ouvi aquela excelente pregação sobre evangelismo. Nós somos fruto de missões desses irmãos norte-americanos, e essa é a realidade agora. Nós precisamos de missionários brasileiros vindo aqui para os Estados Unidos para evangelizar e pregar nas igrejas. Há centenas de igrejas dos Estados Unidos afora sem púlpito, sem um pastor que lhes apacente, que lhes leve a palavra do Senhor. E eu espero que eu e o irmão estejamos orando e nos engajando. A partir de Los Angeles, a primeira igreja batista brasileira deve ser uma luz, um farol que ilumine toda a escuridão de trevas dessa parte norte, dessa parte central dos Estados Unidos. Vamos juntos à palavra de Deus? Atos capítulo 9, nós vamos nos basear apenas num verso, porque eu sei que a igreja está nessa toada de crescimento, essa toada de buscar ampliar os horizontes, ampliar as tendas, e eu gostaria de participar disso. Estou entusiasmado de que o pastor, como ele disse, ele usou a palavra certa, instantânea comunhão. Parece que eu já estou aqui com os irmãos há muito tempo, e fui amado, estou amando sem reservas, e eu espero em Deus que eu ouça falar dessa igreja, estando na Louisiana ou em qualquer outra parte do mundo, como uma igreja vibrante, firme, gloriosamente servindo ao Senhor. A igreja, capítulo 9, verso 31. Vamos ler o verso, e eu queria conversar com vocês sobre algo que foi basilar, foi fundacional no nosso ministério. Nós começamos uma igreja em Dallas em 1998, depois disto, nós estivemos lá durante 4 anos e meio, auxiliando como pastor auxiliar de uma igreja gigantesca, uma mega igreja. Depois nós fomos ao Brasil para começar uma igreja bilíngue lá, a primeira do Nordeste, e começamos na cidade de Maceió, e a igreja Fellowship Church de Maceió está lá, está muito bem, muito grande, crescendo, e graças a Deus, pelo ministério de Deus aquele. Depois voltei para trabalhar o meu mestrado na faculdade da Louisiana, e ali estou pastoreando esta igreja em Converse, em Louisiana. Nós estamos aqui em Los Angeles porque nossa filha, ela desenvolveu uma condição de saúde muito séria, muito rara, chamada hidrodenites, e é uma doença que afeta as glândulas sudoríparas, e nós temos glândulas sudoríparas no corpo inteiro. Então, basicamente, todas as vezes que ela tem um processo inflamatório, isso pode levá-la a um quadro agudo de infecção e de morte. Então, nós viemos, e há um único cirurgião aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, que cuida dessa doença e opera. Então, ela está no Olympia Medical Center, ela já passou por 3 cirurgias, esteve aqui conosco domingo passado, e está no hospital agora, teve uma outra cirurgia quarta-feira passada, terá uma outra amanhã e mais 2. Nós queremos que até o Natal nós vamos estar voltando para casa, mas obrigado por suas orações, pelos cartões que foram mandados pela Flávia, não sei onde ela está junto da mídia, mas uma bênção, como nós somos acolhidos e como suas orações têm feito a diferença para a gente. Então, muito obrigado, continue fazendo isso. Vamos ao capítulo 9, versículos. Já agradeci, Flávio, você está chegando, eu agradeci a você. Eu não sei, às vezes eu cheguei hoje na igreja e disse, Gertrudes, ela disse, Flávia, pastor. Tá bom, eu pensei que era Gertrudes, mas... Atos capítulo 9, verso 31. A palavra de Deus é muito sucinta, muito clara. Lucas é muito preciso no que ele faz. Ele diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos destrinchar esse verso, e, como eu disse, isso foi algo fundacional no meu ministério. Me reuni com pastores, pastor Fausto Vasconcelos foi presidente da Convenção Batista Brasileira, um grande amigo nosso da época em que nós pastoreamos no Texas, e depois disso pastor Isaltino Coelho, que já está na glória, e outros. Eu disse, nós vamos começar uma igreja aqui, o que é que eu preciso
E olha, a gente nunca é tarde para a gente aprender. E quando a gente se junta e as nossas mentes estão na mão do Senhor, coisas grandiosas saem. E nós estabelecemos um processo de crescimento de igreja muito simples, baseado em 4 direções. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu sei que os irmãos estão vivenciando não o platô de uma montanha, mas vocês estão vivenciando um processo de crescimento. E quantos aqui querem que a primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles continue como ela está? Não. Quantos querem que ela diminua? Quantos querem que ela cresça? Amém. Nosso Deus é um Deus produtor de crescimento. Um planta, o outro rega, e o Senhor prepara toda a colheita. No capítulo 10 do livro de Atos, a igreja começa uma nova sessão, um novo momento. O cristianismo vai deixar de ter uma conotação bem judia, bem judaica, e vai começar a abrigar os gentios de uma forma maior. É a dimensão da universalidade da igreja que vai se tornar patente a partir do próximo capítulo, do capítulo 10. O capítulo 9 é como se fosse um parênteses, uma transição entre uma igreja que até o capítulo 8 de Atos se compunha de judeus, com exceção, algumas exceções, uma concessão que os judeus fizeram para com os samaritanos, mas agora ela vai deixar de ser uma seita judaica para tomar a direção intencional dos gentios. Ela vai se universalizar porque ela vai ao mundo. A fé cristã vai finalmente romper com o seu casulo e vai se tornar universal. E esse é o capítulo 9, que faz a transição disso tudo. O capítulo começa com a conversão de um dos maiores perseguidores da igreja, um líder dos fariseus. E os fariseus eram tão fechados na sua teologia, eles tinham uma postura inclusive racista muito forte. E eles não admitiam de maneira nenhuma a presença de nenhuma outra etnia dentro da sua fé. Os fariseus, para vocês terem uma ideia, eram autor de 2 provérbios muito conhecidos no tempo antigo. Um dizia assim: Deus fez os gentios para serem o combustível do fogo do inferno. E um outro provérbio que circulava entre os judeus, por conta dos fariseus, era este: maldita seja a parteira judia que ajuda uma gentia a dar à luz. Maldita seja 2 vezes, porque ajudou um gentio e porque pôs um gentio no mundo. Era assim. E no capítulo 9, o líder desse grupo se converte. E daí por diante é esse o homem que vai tirar a feição judaica do cristianismo e vai torná-lo universal. No capítulo 10, a igreja vai começar a receber a gentios no seu meio. Isso é muito importante. É importante que uma igreja se prepare diante do Senhor para receber as pessoas em seu seio, para receber os diferentes, as diferentes culturas, as diferentes etnias, as diferentes raças, as diferentes mentalidades, os diferentes aspectos de ideologias, porque a igreja precisa ser esse oásis em meio aos desertos. No versículo que nós acabamos de ler, Lucas, eu acredito que foi o autor, é basicamente uma unanimidade entre a teologia em geral, de que Lucas foi o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. E ele é muito sintético, porque ele é muito preciso. E ele resume a vida da igreja até esse momento, da ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, até esse momento que a igreja está vivendo. Antes de começar uma nova fase na sua história, e é isso que Lucas faz. Antes de olhar para frente, Lucas olha para trás e diz o que aconteceu. E ele por isso escreve: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Essa é a síntese do que fora a caminhada da igreja. E Lucas aí mostra o que a gente chama de as 4 dimensões do crescimento da igreja. E essas 4 dimensões são extremamente necessárias, porque se faltar uma, nós vamos ter muitos problemas na igreja, não somente para a sua própria existência, mas a sua forma de se apresentar ao mundo. Porque, meus irmãos, uma coisa é quando estamos aqui, e quando nos congregamos e nos reunimos e louvamos e adoramos e comungamos e comemos juntos, e outra maneira é como a igreja se apresenta ao mundo. Porque nós somos uma comunidade intimista, mas não exclusivista. Nós somos uma comunidade que fomos direcionados e comissionados por Deus para sermos esse oásis, mas para sermos um farol ao mesmo tempo. E eu quero apresentar essas 4 dimensões para que a primeira Igreja Batista de Los Angeles, capitaneada pelo pastor Miguel,
e assenhorada pelo próprio Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, possa sair de qualquer parêntese em que ela esteja, de qualquer coisa que a esteja impedindo de crescer, para que então ela tome um novo alento, um novo fôlego. A primeira dimensão é essa, é muito simples. A igreja precisa crescer para dentro. Se você disser assim, você vai ao final da mensagem pelo menos lembrar essas 4 coisas. A igreja vai crescer para dentro. Tá bom? Diga assim, a igreja vai crescer para dentro. A igreja, na verdade, tinha paz. O versículo começa com isso, 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz. Essa é a primeira declaração de Lucas. E o primeiro lugar para onde a igreja de Jerusalém crescia era para dentro, no seu relacionamento. A igreja tinha paz. E essa característica não é sem sentido. Lucas é um homem muito detalhista, ele sabe escrever muito bem, ele é preparado. É um médico, era um homem que tinha um treinamento. A sua ordem tem sentido porque se a igreja não tem essa dimensão do crescimento para dentro, ela não vai crescer em nenhuma outra dimensão. Lembram-se o que Jesus disse no capítulo 17? O capítulo 17 de João, do Evangelho de João, é um capítulo em que Jesus faz a sua oração. Ele ora agradecendo a Deus pela unidade que ele tem com o Pai, e ele passa então a orar pelos discípulos, e ele faz uma oração específica para os discípulos que estavam ali com ele, que seriam seus apóstolos, e depois ele faz uma oração por nós, pelos crentes de todas as partes, de todas as épocas. E Jesus disse que, no capítulo 17, versos 21 a 23, que uma casa dividida, ela não o quê? Ela não subsiste, ela não consegue se manter em pé. E ele diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E ele continua dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Em outras palavras, irmãos, se o mundo não vê uma igreja unida, crescendo para dentro, ele não crê na autoridade do ministério de Cristo. A maneira como nós nos envolvemos e suportamos, a maneira como que nós tratamos uns aos outros, vai ditar para o mundo que há autoridade no ministério salvífico de Jesus Cristo. Se a igreja é uma comunidade que vive no seu relacionamento como uma reunião do condomínio de prédio, ou como a reunião de um partido político, ou de uma torcida uniformizada de time de futebol, ela tem muito pouco para mostrar ao mundo. Muito pouco. Eu amo louvor. Tem sido parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu nasci em Maceió em 1965, uma boa colheita aquele ano, 50 aninhos, motor 5.0, né, um Mustang. Uma boa colheita em 65. Aos 8 dias de nascido eu fui levado para a igreja. De lá eu nunca saí. A igreja abria as portas, meu pai e minha mãe estavam na igreja, a gente tinha que estar também. Eu fui para a igreja com febre, com tosse, com rouquidão, com dor de cabeça. De todo jeito a gente ia para a igreja. Criamos nossas filhas do mesmo jeito. E aí começamos. Passamos por todas as organizações da igreja. Berçário, departamento infantil, depois embaixadores do rei. E por aí adiante, até que o senhor, aos 17 anos, quando eu estava na faculdade de Direito, me chamou para o ministério. E eu disse, aí complicou, Senhor. E eu deixei tudo e o segui. A maior credencial que uma igreja pode apresentar ao mundo não são os decibéis do seu culto, é a sua vida harmônica. Num mundo dividido, fraturado como esse que a gente vive, onde as pessoas ocupam trincheiras ou por ideologia, ou por postura política, ou por senso estético, ou por raça, ou por cultura, a igreja deve pairar acima de todas essas coisas. De todas essas coisas e mostrar que vive em unidade. E é por isso que a igreja não pode também se tornar um centro social, uma agremiação política, um entreposto cultural, uma escola filosófica, nada disso. A igreja é muito mais que isso. Nós fomos chamados para sermos muito mais do que a pequenez de nossas ideologias, ou de nossas filosofias, ou de nossos gostos, ou de nossas querências, de nossos achaques. Há um cântico muito comum no nosso meio, vocês se lembram disso? Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um. Sem querer dar pedrada nos outros, eu estava conversando com
com Benlio. Eu já vi nome americano estranho, né? Johnny Crawford, ou alguma coisa assim, mas Benlio. Estava conversando com ele e nós nos identificamos de primeira também. Ele gosta das mesmas. Nós somos da mesma geração de músicas e estivemos envolvidos com relação à música nas mesmas coisas, mas sem dar pedradas em ninguém. Um dos problemas dos nossos cânticos hoje em dia é a teologia errada. Vamos respeitar. É difícil, muitas vezes, compreender o que é que está passando, o que é que se passa na mente da pessoa que está escrevendo. Esse é um deles. Eu amo. Pai, faz-nos um. Mas a grande realidade é que Ele já nos fez um. A gente não poderia cantar Pai, faz-nos um. Paulo diz em Efésios que Jesus Cristo derrubou a parede, um muro de separação, uniu gentios e judeus num só corpo. Em todas as cartas do Novo Testamento, todas elas, a igreja é chamada para viver e para celebrar a unidade que já existe. E a gente não pode pedir a Deus que nos faça um, porque Ele já nos fez um lá na cruz. Já nos fez um. O dever nosso é manter a nossa unidade, porque quando a unidade não aparece, não é porque Ele não respondeu à oração desse canto, é porque nós a quebramos. E nós vamos ter que restaurar essa unidade. Quando Paulo, por exemplo, escreve para a igreja em Coríntios, ele diz assim: eu ouço falar pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. A palavra contenda, do grego, significa fratura. Porque Paulo sempre mostrou a igreja como um corpo, só que quando o corpo está fraturado, ele não anda bem. Me lembro bem, Seminário Teológico Batista do Recife, foi onde eu me formei. Saí de Maceió, fui para o Recife, para estudar teologia no Seminário Teológico Batista do norte do Brasil. E quando eu estava lá, ao invés de me ater aos livros e à Bíblia, eu fui jogar bola. E aí, um paraibano, que não sabia nada de futebol, hoje é um grande pastor na Paraíba, mas não sabia nada de futebol, me deu uma rasteira, eu caí por cima do braço esquerdo e tive uma luxação no braço. Eu achei que não faria muita diferença, porque eu sou destro, tudo eu faço com direito. Bom, dos males o menor, vou poder escrever, vou poder continuar com a minha vida, mas eu descobri logo que não podia cortar o bife, não podia fazer a barba. Tenta fazer barba com um braço só. Não podia nem mesmo escrever, porque não tinha como segurar o papel. Não era o braço do uso costumeiro, mas estava quebrado, fraturado, luxado, e o corpo padeceu, o corpo inteiro padeceu. E por vezes, meus irmãos, nós fazemos fraturas na igreja. Com atitudes, com posturas, com incompreensão, com esse desentendimento que nós fomos feitos por essa unidade, que nós precisamos manter essa unidade e crescer para dentro. E é preciso enfatizar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem rabugice e implicância com santidade. O irmão que é mais rabugento, mais implicante na igreja, ele é mais santo. Porque ele dá cara fechada, cara dura. E eles acham que quanto mais emburrada, é uma expressão nordestina, se vocês conhecem o nordestino, diz: o bicho está emburrado hoje. Né? Emburrado. Quanto mais mal-humorada a pessoa é, mais santa ela é. Por isso que alguém já disse que os santos são as piores pessoas do mundo para se conviver. São insuportáveis. O filósofo Montesquieu, certa vez, disse alguma coisa interessante, terrível. Terrível em parte para ele, mas em grande parte para nós. Ele disse assim: eu não amo a Deus porque não o conheço. E não amo ao meu próximo porque o conheço. Muitas vezes a mesma coisa acontece na igreja. É lembrar que nós devemos manter uma comunhão. Os dons são colocados como essência ministerial e devem ser buscados, mas dons podem ser falsificados. Mas se você vai para Gálatas capítulo 5, verso 19, quando se fala muito claramente o que é o fruto do Espírito e as obras da carne, você vai ver que as obras da carne não podem se esconder por muito tempo. E o fruto do Espírito manifesta a verdadeira estatura de um cristão, de uma cristã. Se algo deve ser uma preocupação na mente de cada um de vocês, membros e congregados da Primeira Igreja Batista de Los Angeles, da Primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles, é que
Há uma necessidade para você crescer para dentro, no relacionamento amoroso, fraterno para com seu irmão, para com sua irmã, mantendo um coração acessível ao outro. A igreja precisa crescer para dentro. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, crescer para dentro. A igreja precisa agora crescer para baixo. Vamos dizer junto, crescer para dentro e crescer para baixo. A igreja, na realidade, o verso diz, capítulo 9, verso 31, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. A igreja não somente crescia para dentro, mas crescia para baixo. O verbo edificar, do grego aí, é o mesmo verbo para construção, quando se lançam os alicerces. A ideia é levantar a partir de baixo. Se uma igreja não tem alicerces sólidos, ela acaba desaparecendo. Muitos de nós estamos pensando hoje em crescimento da igreja em termos de programas especiais, de festas, encontrões, louvorzões. É uma moda, é uma febre no Brasil. É louvorzão. Eu nunca fui convidado para um louvorzinho, mas louvorzão tem de monte. Nunca para um encontrinho, mas encontrão tem de monte. E nós presumimos que são essas coisas que vão dar crescimento espiritual para a igreja. Olha, essas coisas são maravilhosas, podem produzir momentos de confraternização, de euforia, de bem-estar. A pessoa vai para esses encontrões de louvor, esses louvorzões, louvor tipo rock, progressivo, pauleira, sai suado, é a aeróbica evangélica que está bombando, aquela coisa toda. Mas isso não vai trazer raízes profundas para a vida de ninguém. É um crescimento inconstante, porque é um crescimento, é um evangelho que a gente chama de oba-oba, com a consistência de uma goma de mascar, de um chiclete. Quando eu morava em Dallas, nós morávamos em Dallas, morávamos às margens de duas grandes rodovias, a 360 e a 20. E a caminho do aeroporto, havia a 360, ela era ladeada de árvores gigantescas, 120, 130 pés, 30, 40 metros de altura. Mas essas árvores têm uma particularidade naquela parte do Texas. Elas não têm raízes profundas. E elas estão sobre um solo muito arenoso. Elas se assentam sobre uma camada de areia. Houve uma tempestade, certa feita, e às dezenas, aquelas árvores tombaram sobre a highway, e foram dias antes que dezenas daquelas árvores fossem cortadas e retiradas. Interessante. Essa mesma tempestade trouxe 2 tornados. Um tornado passou por nossa rua, nos fez uma visitinha, pastor. Visita de tornado é uma tristeza. Pulou sobre a nossa casa, arrebentou uma casa, 8 casas além da nossa. Nós estávamos lá há 4 meses. Eu estava pregando em Fort Worth, uma quarta-feira à noite, e o tornado chegou junto com a tempestade, aquela coisa toda. Nós fomos para o subterrâneo da igreja. Fort Worth era 30 milhas de onde nós morávamos, em Arlington, perto da cidade de Dallas. E aí, eu não me preocupei. Mas, logo depois, nós soubemos que o tornado saiu de Fort Worth e foi diretamente para aquela área. E arrebentou com muita coisa. Quando eu chego em casa, eu vejo no começo da nossa rua uma casa que não estava habitada, que tinha sido, só havia laje, mais nada. E aquele tornado era um jumper, ele pulou, e 8 casas adiante, também numa outra casa onde não tinha ninguém morando, era um condomínio novo, nossa casa estava recém-construída, 4 meses, arrebentou com aquilo tudo. Eu chego em casa, estava minha filha, essa tinha 8 anos de idade, eufórica porque tinha visto um tornado, pensava que era um trem que estava passando. A de 1 ano de idade não tinha ideia do que estava acontecendo. E minha esposa Roberta, que está no hospital com minha outra filha, com Sônia, estava com as 2 malas prontas. Quero ir para o Brasil. Foi assim. Horripilante. Depois eu soube que o tornado foi exatamente para onde nossa igreja estava. E no dia seguinte eu corri para lá já esperando o pior. Nós tínhamos árvores frondosas na frente da igreja. Olha, muitas das árvores nas ruas perto da igreja estavam absolutamente arrancadas pelas raízes, árvores gigantes. Mas as 2 árvores que estavam na frente de nossa igreja eram 2 árvores que foram plantadas lá por alguém muito sábio. Ele escolheu plantar as árvores que tinham as raízes mais profundas que se poderia ter. Isso é bom para o Texas. Aquelas árvores foram balançadas, foram sopradas, tipo na história dos 3 porquinhos, do lobo mau e os 3 porquinhos, né?
huff and puff, vou soprar. Aquele tornado fez tudo, arrancou uma parte do telhado da igreja, mas aquelas árvores permaneceram do mesmo jeito que estavam. Por quê? Por conta das raízes. E muitas vezes nós nos preocupamos com um crescimento para cima, externo, exterior. Se nós não temos raízes, a igreja precisa crescer para baixo, ter raízes, não precisa viver de oba a oba, precisa da profundidade que só vem, olha, da palavra de Deus. Ninguém pode ser alimentado de fast food, de comida rápida, de sucata alimentar do McDonald's e do Taco Bell e pensar que está sendo bem nutrido. Isso pode até dar uma barriguinha grande, mas nutrido, bem nutrido, você não está. Às vezes nós confundimos barriga inchada com vigor físico, não é isso? Sucede isso também na igreja. A gente pensa que pode segurar, ou que igreja, nós precisamos de ativismo, de encontrões, mas se a igreja não é criada na palavra de Deus, não é alimentada na palavra de Deus, se os crentes em particular não têm o propósito de ler a palavra diariamente, de estudar, que iniciativa maravilhosa. Eu estou aqui pela primeira vez nos Estados Unidos, desde 98, eu vi um pastor preocupado em fazer uma escola teológica na sua igreja. Parabéns, pastor Miguel. A palavra de Deus. Porque quando chega o primeiro tornado, o primeiro furacão, o primeiro tsunami de falsa doutrina ou de problema na vida de um crente que tem uma estatura alta, mas não tem raiz, o que é que acontece? Ele cai, cria raízes, crescer para baixo. Mas há uma terceira dimensão, raízes na Bíblia, raízes do Salvador, raízes na nossa história. A terceira dimensão é essa. Nós crescemos para dentro, nós crescemos para baixo. Vejam comigo no verso, a gente vai entender que há um crescimento para cima. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Há uma expressão muito importante aí. E caminhando no temor do Senhor. Temor do Senhor, essa é a palavra. Não significa medo. Não é como se a igreja vivesse apavorado, ou o crente vivesse apavorado diante de Deus. É uma expressão técnica da língua grega que designa seriedade diante de Deus, uma atitude de reverência. Os estudiosos definem essa expressão como conduta espiritual correta, aprovada por Deus, porque a gente vive num tempo de muita leviandade. Nós fazemos piada com coisas santas, nós temos negligência com as coisas de Deus, não temos um compromisso espiritual de leitura, de Bíblia, de oração, nós manifestamos descuido com a nossa própria vida. Quantas refeições você fez hoje? 1, 2. Vai fazer a terceira? Alguém vai fazer uma quarta, antes da meia-noite, o lanchinho da meia-noite? Algumas pessoas já olharam para mim atravessado, mas me convida, eu também gosto. Normalmente nós fazemos 3 refeições por dia, mas às vezes nós passamos uma semana inteira sem nos alimentarmos e achamos que um sermão que nós vamos ouvir no domingo vai alimentar a nossa alma pela semana inteira. Você lembra de um velho hino que diz assim: domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo não. A grande realidade é que nós não manifestamos uma seriedade diante de Deus no cultivo de um relacionamento sério com Ele, de convivência no dia a dia, porque não há convivência com o Senhor no dia a dia, os laços vão se esmaecendo. Por não haver convivência, nós deixamos de receber a influência de Deus. É curioso como as pessoas vão convivendo e como vão assimilando o jeito umas às outras. Às vezes na maneira de falar, no tom da voz, algumas vezes até a fisionomia fica parecida. Eu me lembro que o pastor Miguel falou sobre isso domingo passado, sobre o crente se parecer com Deus, com Jesus. Havia um cantor em São Paulo, eu não sei se alguém se recorda, um cara chamado Maurão. Ele tinha uma música, Maurão, ele tinha uma música que dizia: todo filho tem a cara do pai. Às vezes tem a cara da mãe, o que é melhor, principalmente no nosso caso. As minhas filhas são muito parecidas com a beleza da mãe, mas todo filho deveria ter o jeitão do pai, se o pai é bom. E olha, nós temos um pai que é boníssimo. Nós temos um pai que é imbatível. Quantas vezes nós olhamos para um membro de uma igreja e nós não vemos o jeitão de Deus nele? Nós não vemos os traços de alguém que seja filho de Deus, uma filha de Deus, porque está faltando crescimento para cima, na comunhão. Porque quando não se tem comunhão com Deus, não se recebe. Quando não se tem comunhão, não se é influenciado por Ele.
A oração, Caio Fábio já costuma dizer que a oração, eu gosto muito dessa frase, ele diz, é a autenticadora da nossa humanidade. Por quê? Porque todas as vezes em que nós fechamos os olhos e reconhecemos que precisamos da ajuda de um ser como o Senhor o é, nós estamos nos colocando no nosso devido lugar e colocando a Ele no seu devido lugar. Nós somos servos, Ele é Senhor. Nós somos filhos, Ele é Pai. Nós somos criaturas, Ele é Criador. Nós somos comprados e remidos. Ele foi o que nos remiu e nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Então é necessário a gente reafirmar que santificação não vem por êxtase. Eu fui no culto, pastor, e deu um arrepio. Foi um culto, foi bênção. Lá no Nordeste a gente diz, foi bênção. Não foi nem um bênção, foi bênção. Pastor, foi bênção hoje o culto. Senti 2 arrepios, quase cai para a direita, quase cai para a direita. Assim, recebe, como se você recebesse um choque elétrico e virasse santo. Olha, santidade integral e santidade instantânea não existem. Leite em pó existe, leite ninho, integral e instantâneo. Santidade não. Santificação é um processo dirigido pelo Espírito Santo de Deus que intensifica a nossa comunhão com Deus. Primariamente resulta que em cada dia nós vamos assumindo e nós vamos demonstrando em nossa vida o caráter e o jeito de ser de Jesus Cristo. Paulo inclusive usa a figura de tirando a roupa velha e colocando a roupa nova. É num processo em que a gente se desnuda da gente e a gente assume o caráter de Deus. A igreja precisa crescer para cima. Essa é a terceira dimensão. É um verso só, mas que nos mostra isso tudo. A quarta e última dimensão é que a igreja precisa crescer para fora. A igreja precisa crescer para fora. E no conforto do Espírito Santo, crescia em... O que é que diz o verso aí? Qual é a última palavra? Em número. Como eu disse, não era uma comunidade exclusivista. Esse clube religioso em que na igreja um serve ao outro. Você traz café para mim, eu trago bolinho, vai estar tudo bem, tudo maravilhoso. Mas a igreja não tem marca nenhuma na comunidade. Quando eu morei em Recife, e vida de seminarista é vida dura. Tive que aprender a cozinhar na marra. Naquela época não existia miojo. Estavam começando a indústria do miojo. Eu estava na contramão. Então mas eu ia para uma padaria, eu costumava ir para uma padaria. E havia no caminho entre o seminário e aquela padaria, umas 4 quadras, uma igreja evangélica. Eu estava no seminário e todos os finais de semana eu voltava para Maceió, pegava um ônibus, voltava para Maceió para trabalhar na igreja e voltava no domingo à noite, de meia-noite para 5 horas da manhã estar em Recife, 7 horas da manhã estar na aula. A minha rotina durante 4 anos foi essa. Mas havia uma igreja evangélica que todo dia, lá pelas 6h30 da manhã, eu estava lá comprando o meu pão. Um dia a padaria fechou. Eu não sei porquê, pastor. Nunca vi padaria fechar. Talvez o dono não fosse português. Porque se fosse português, não tinha fechado. Mas eu fui comprar o pão, a padaria tinha fechado. No dia que a padaria fechou, aí eu fiquei revoltado. Senti a falta dela. Como é que fecha uma padaria? E agora, a próxima padaria era umas 10 ou 15 quadras de distância. Como é que o seminário já vai viver sem o bendito pão? Porque a gente tinha o sanduíche de ovo, né? Tinha até quando faltava ovo, o sanduíche de oba. Você abria o pão, fazia oba, fechava e comia. Né? Mas tendo pão, você estava bem. Mas a padaria fecha. Eu voltei e naquele dia eu percebi que o local onde estava a igreja não tinha mais nada, não tinha placa, não tinha mais nada. Eu disse, o mundo vai acabar. A padaria fechou. A igreja fechou. E eu cheguei no seminário revoltado. O porteiro do seminário estava lá, eu digo, Antônio, estou revoltado. O mundo vai se acabar, fechou a padaria, agora o seminário vai fechar também. Vou ter que ir para o sanatório, que era do lado, né? Depois eu fiquei sabendo que a igreja, o Antônio me disse, pastor, Elon, a igreja já fechou uns 3 meses. Aí eu, como bom latino, disse, eita. Quando a igreja desaparece e a falta dela só é sentida alguns meses depois, é porque ela não faz muita falta. E é interessante que o meu primeiro pastorado foi na igreja onde eu nasci, Igreja Batista Betel. Betel é a casa do pão, em grego, em hebraico, a casa do pão. E nós hoje ceamos. Queridos, essa igreja é pão. Essa igreja é uma
panificação espiritual. É um local onde há vida, vida para ser compartilhada, vida para ser dividida, vida para ser anunciada, vida para ser doada. E nós não podemos quantificar a vida da igreja por números. A gente não pode fazer evangelismo por calculadora. Nós somos tantos e cresceremos tanto. Não se cresce por calculadora. A quantificação não é o alvo da igreja. É a consequência natural da vida da igreja. Vocês perceberam? Quando a gente cresce para dentro, quando a gente cresce para baixo, quando a gente cresce para cima, naturalmente a gente cresce para fora. A gente cresce em número. Vocês sabiam que no Novo Testamento, se você quiser fazer isso, a gente pode ficar aqui até 3, 4 horas da manhã, você lê o Novo Testamento inteiro. Não há em nenhum lugar, a não ser em 3 versos, a palavra evangelista. Sabe por quê? Porque não havia necessidade na igreja primitiva de uma classe especial de pessoas que eram consideradas evangelistas. Quando houve a diáspora, a dispersão, aí sim. Inclusive, Paulo diz, porque Deus deu a uns para pastores, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas, aí sim. Mas a igreja primitiva não tinha um departamento de evangelismo, não tinha um departamento de missões, porque isso não era tarefa de uma parte da igreja, de quem estava interessado nisso, ou somente do pastor. Mas a igreja dizia assim, olha, somos todos nós. Eu sou um adepto fervoroso da terceira reforma. Sabem que existiu a reforma, Lutero, a contra-reforma. Mas a terceira reforma é alguma coisa nova de 25, 30 anos para cá. E basicamente a terceira reforma baseia-se nisso. Pastor Miguel e eu, qualquer outro pastor, nós somos equipadores. Vocês são os ministros. Todo membro, um ministro. Vocês sabem qual é a grande diferença? É que a igreja como um todo compartilha o evangelho. A igreja como um todo faz com que esse crescimento para fora aconteça. Ela cresce para dentro, porque ninguém se interessa por uma comunidade que vive em briga. Como disse uma senhora numa ocasião para mim, pastor, para ir na igreja brigar, eu fico em casa brigando com meu marido, que é mais cômodo. A igreja, para crescer para fora, precisa crescer para dentro, senão não vai ter nada para acrescentar para ninguém. Para crescer para fora, ela precisa crescer para baixo, ela precisa ter raízes, senão não tem o que dizer. A igreja precisa crescer para fora, mas precisa crescer para cima, porque senão não tem nenhuma autoridade espiritual. Então são essas, mas eu quero lembrar uma última coisa. Igreja no Novo Testamento não é prédio, não é uma instituição, não é uma denominação. Todas as vezes em que no Novo Testamento se fala de igreja, fala de gente. É como o termo santuário. Alguns têm a mania de dizer que isto é o santuário. O Novo Testamento nunca aplica o termo santuário a um prédio. No Novo Testamento, naós, santuário, somos eu e você. Ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Deus não mora nessa construção. Quando essas portas se fecham, Ele não fica trancafiado aqui não, esperando por você no próximo domingo. De jeito nenhum. Ele mora em nós porque nós somos a igreja. Não é uma instituição que deve crescer. Somos eu e você, somos nós. É a Igreja Batista Brasileira em Los Angeles, que é você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se você não cresce para dentro, em comunhão e amor por seus irmãos, se você não cresce para baixo, na palavra, na oração, se você não cresce para cima para pegar o jeitão do Pai na sua vida, você não vai crescer em nenhuma dimensão. É muito fácil criticar a igreja, e é muito perigoso porque o crítico da igreja se coloca fora, não é? Quando alguém critica a igreja dizendo, isso aqui não é uma igreja, essa igreja não é boa, essa igreja precisa disso, precisa daquilo. Eu não posso chegar e dizer, a minha casa é uma bagunça. Porque se eu disser, o que é que eu vou estar dizendo? Eu sou bagunceiro, porque eu sou responsável pela minha casa. E em vez de críticos ou de alienados, nós devemos colocar o ombro embaixo da carga e fazer a igreja crescer. Cada membro é um ministro. Os líderes são avaliados como equipadores, como capacitadores. Para lhes dar uma ideia bem séria sobre isso, vocês já imaginaram uma seleção brasileira onde só o Dunga e a comissão técnica, os preparadores físicos, os médicos e os massagistas, só eles poderiam jogar as partidas? Não precisa de jogador. O que é que ia acontecer? 7-0 da Alemanha ia ser fichinha. A gente perdeu de 7-0 para o Haiti. Não é verdade? Põe o Dunga, os técnicos. A mesma coisa é. Vocês estão esperando que o seu pastor, a sua pastora, botem essa igreja para crescer?
Não vai acontecer. Eles são capacitadores, equipadores. Vocês imaginam uma Microsoft, onde só o Bill Gates desenvolvesse o programa e vendesse software por aí, cada esquina. O que é que ia acontecer? Microsoft não seria Microsoft. Seria Microsoft. Seria muito micro. Agora imaginem uma igreja onde só os líderes fizessem a obra do ministério da igreja. Vocês percebem o quadro? Deus pretendeu que a sua igreja cresça. São essas 4 dimensões. Para dentro, para baixo, para cima, para fora. Interessante. Eu li isso em algum lugar. Pastor, você tem algumas moedas aí? Tem uma moeda de 1 centavo. Quem tem uma moeda de 1 centavo? 1 cent. A penny. É essa aqui mesmo? É essa. A irmã estava com ela e nem sabia. Essa é uma moeda mágica, gente. É ela. Vamos dizer o seguinte. Eu poderia lhe dar essa moeda aqui, mágica. Ela é uma moeda mágica no sentido de que ela é garantida. Quando você coloca na sua casa, ela dobra a cada dia durante um mês, durante 30 dias. Ela dobra. E o pastor Miguel tem um cheque aí no bolso dele de $1 milhão. Certo? Então, essa moedinha mágica, ela é garantida dobrar a cada dia durante 30 dias. E o pastor Miguel tem um cheque de $1 milhão feito. O que é que você queria? A moeda ou o cheque de 1 milhão? 30 dias. Depois de 30 dias, ela deixa de ser mágica, ela para de dobrar. O que é que você queria? A moeda ou o cheque? $1 milhão. Seria um milionário. Poderia finalmente comprar aquela casa em Bel Air. A casa do cachorro, talvez. Se você escolheu o cheque, parabéns, você é um milionário. Se você escolheu essa moedinha, lembre, ela vai dobrar a cada dia. 2, depois 4, depois 8, depois 16. Muito bem. No 21º dia, você teria $1.342.000. E no 30º dia, você teria $10.737.000. Ovelha gera ovelha. É isso que se chama crescimento geométrico. Não esperar que seus pastores coloquem a igreja para crescer. Eles são esse cheque de 1 milhão, são preciosos. Mas eles só podem multiplicar a igreja aritmeticamente. Mas nós juntos podemos multiplicar essa igreja geometricamente. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Você é um ministro, uma ministra da parte de Deus. E Deus espera que você cresça para baixo, nas suas raízes de fé, com a Bíblia, com oração. Cresça para dentro em amor com seus irmãos. Cresça para cima em comunhão com seu Pai. E então cresça para fora. Esses irmãos que estão aqui, se vocês crescessem e cada um de vocês ganhasse um outro em 3 meses, significa trazer 4 pessoas por ano para sentar com você. Cada um de vocês. E depois vocês os ensinassem a trazer cada um deles, mais um a cada 3 meses. Dentro de 12 meses, essa igreja teria 5.600 membros, pastor. Eu tive o privilégio de participar de uma igreja que pensava assim. Fellowship Church in Grapevine. Nosso pastor é Ed Young Jr. fellowshipchurch.com. Nós éramos 700 e poucos membros. E depois de algum tempo nós assumimos esse compromisso de crescimento geométrico. E cada pessoa começou a trazer uma outra pessoa. O que nós vimos é que muitas vezes essas 3 outras pessoas que eram trazidas, uma delas ficava, a outra não ficava. Mas em 11 anos, eu batizei o membro de número 30.000 na igreja. Hoje nós temos 7 campos, 5
na cidade de Dallas, um em Atlanta, 2 em Miami, um em Londres e um no Brasil, onde eu pastoreei. Isso se chama crescimento geométrico. Não é obra de um homem, é obra de Deus através do seu povo. Então, o meu desafio é que você que é membro da primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles, que está servindo debaixo da batuta de 2 pessoas a quem Deus escolheu para capitanearem essa igreja, que vocês sejam um, e que vocês não desprezem essa unidade, e que vocês contagiem-se um ao outro, em amor, em afeição, em entranháveis afetos uns pelos outros, porque o que esse povo aí precisa é de um lugar onde amor é a lei e a única lei reinante. Que vocês cresçam para baixo, escola teológica, treinamento para católicos e espíritas, para evangelizá-los. Que potencialidade está aqui. A nossa cidade não é tão grande. E que desafio e que oportunidade grandiosa vocês têm aqui em Los Angeles. E cresçam em direção aos céus, com esse louvor maravilhoso que vocês têm. Eu não poderia ser mais abençoado do que estar aqui com vocês durante esses dias. Eu agradeço uma vez mais e vamos orar agora. Eu quero desafiar a você para que vocês cresçam nessas 4 dimensões. Para dentro, para baixo, para cima, para fora. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço pela precisão da Tua palavra, pela simplicidade da Tua palavra. Pai, não nos permitas complicar o que o Senhor fez tão simples. Mas ajuda-nos a que nós possamos ajudar a esses pastores que o Senhor levantou para capitanear esse rebanho, para que nós cresçamos a 30, a 60 e a 100 para a Tua glória e para a Tua glória somente, Senhor. E que nós cresçamos em amor uns pelos outros, na palavra, na oração, na comunhão contigo. E explosivamente, para alcançar Los Angeles para Cristo. É a nossa prece em nome de Cristo Jesus. Amém.